Hoje pela manhã eu repeti a mesma coisa de todos os dias. E eu falo para Deus todos os dias de manhã: por que tu me amas tanto? Você tem feito essa pergunta para Deus? Por que tu me amas tanto? Por que tanto cuidado? Por que tu me livraste da morte? Por que tu me deste tanta paz durante os dias de hospital? Por que tu consertaste o aparelho de fazer o cateterismo bem na hora que eu cheguei na madrugada no hospital? Por que tu soprou os ouvidos dos paramédicos e dos médicos do SAMU para chegar bem rapidinho no Hospital São José para me levar para a emergência do regional? Por que tu fizesse tudo isso acontecer num tempo recorde para que as minhas artérias suportassem e eu não viesse a falecer? Por quê? Por que tu me amas tanto? E quando ele diz, eu te amo e cuido de ti, ele diz para você, eu cuido de você. O que você precisa, amada igreja, é andar de fé em fé, respirar fé, tomar goles e goles de fé todos os dias, caminhar por ruas cheias de fé, falar com pessoas que tenham fé, viver ao lado de gente que confia em Deus. Não viver ao lado de gente incrédula, que confia em homens, em carros e cavalos, mas não confia em Deus. Você precisa colocar a sua fé em ação. Todos os dias. Acorda respirando fé. Prossegue o dia com fé. Almoça, pega uma porção de fé, coloca no seu prato. Café da tarde com fé. Janta com fé. Vem para a igreja, traz a fé. Nunca ande sozinho sem a fé. Porque vai chegar uma hora que você vai precisar dessa fé. Como eu precisei naquele dia. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque você não pode caminhar com Cristo sem agradar a Ele. Isso vai agradar de que jeito? Tendo fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Não adianta insistir. Caminhar com Ele, descrente nele, não confiando nele. Quanto mais você exercita, mais bênção, mais vitória, mais certeza que Ele anda com você. A paz do Senhor, igreja. Eu estava precisando desabafar. De tão bom que é voltar para a casa de Deus, depois de 2 meses de luta, sofrimento e falta de esperança. Mas, depois que a gente volta, a gente diz, aconteceu comigo? Parece que é um filme. Parece que aconteceu com outra pessoa. Porque Deus tomou providência na hora certa. Antes de você sentar, eu quero saudar a nossa igreja com a paz do Senhor. Agradecer ao nosso pastor presidente, o nosso querido pastor Sérgio Melfior, que sempre esteve comigo, ao nosso lado, nossa família. E sempre orando. Sempre orando. Homem de oração, a gente não pode duvidar. A gente pergunta, está orando? Ô, serva de Deus, estou orando. Pode crer na vitória.
Esse é o nosso pastor. O pastor Adriano Bento, que não pôde estar hoje, que é o dirigente também do Culto da Vitória. O pastor Marcos Tobler, querido Marcos Tobler. Pastor Luiz Lucas, meu chefão todo-poderoso da Rádio 107. Meu diretor, amigo, irmão em Cristo e um grande pastor. E todos os demais obreiros, pastor William. E o Senhor, que o Senhor me entregou uma profecia sobre o meu infarto. O Senhor nem lembra. Lá na rádio, em fevereiro, o Senhor foi lá entregar uma cesta básica para entregar para um dos ouvintes. Eu estava lá atendendo e o Senhor disse, eu não posso sair daqui sem orar pela senhora, irmã Ilse. Deus manda dizer que está dando livramento de infarto para você. E Deus usou a sua vida. E eu glorifico a Deus pela vida desse pastor e por Deus. E todos os obreiros, meu amigo Bruno Eduardo, pregador da palavra, todos os obreiros. O meu marido, que achou que ia ficar viúvo, mas não ficou. Abra a sua Bíblia. Achou que ia ficar viúvo. Daí Deus cortou a animação dele. E deu livramento. Tadinho, chorou tanto. Depois do susto, agora vem a alegria. Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Você vai colocar na sua Bíblia a carta, como disse o pastor Sérgio na última terça-feira, ministrando para nós aqui, carta anônima aos Hebreus. Capítulo 11. Você achou? Começa assim a palavra de Deus nesta noite, porque a palavra de Deus é absoluta. Nós não precisamos acrescentar nada, não precisamos enfeitar nada. Ela é pura, absoluta, verdadeira e única. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da onde? A fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim,
de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Todos esses morreram cheios de fé. Repete, irmão. Fé. Fé. Quer agradar ao Senhor? Quer alcançar a vitória? Fé. Esse é o teu alimento de todos os dias. Podeis assentar. A fé. Nós estamos num culto da vitória. Se você vem para o culto da vitória, com a proposta, com o propósito de fazer uma campanha para alcançar a tua bênção, você precisa de fé. Porque aqui você não está vendo nada. Aqui você não vê nada para segurar, para tocar, para sentir. Não é? Você vem com a sua fé. Que você já amanheceu, acordou e já respirou fé. E veio para o culto. E aqui você vai colocar ela em ação. Vai agradar ao coração de Deus. E Ele vai responder com o mimo que você merece receber. Merece. Às vezes, ou quase sempre, Ele nos dá aquilo que nós merecemos. Não, é aquilo que nós precisamos. Porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que você precisa. E no último dia 26 de abril, eu estava trabalhando à tarde na Rádio 107, como sempre. E eu comecei a passar mal. Às 5 da tarde. Mas na quarta e na quinta, eu não tinha dormido os 2 dias. Eu não conseguia, na quarta e na quinta, colocar a minha cabeça no travesseiro. Cada vez que eu descansava o meu corpo e eu ia deitar, eu tinha uma aflição no peito, uma angústia que subia até a garganta. E eu pensei e tinha certeza no meu coração que era um mal-estar de uma ansiedade. Porque anos atrás eu tive uma ansiedade misturada com síndrome do pânico e eu imaginei que fosse isso. 2 dias eu sem dormir por causa dessa aflição no peito. Eu deitava e tinha que levantar porque eu ficava mal. O meu marido dormia e eu dizia para ele, não consigo dormir. E ele dormia, eu ia para a sala, sentava e ficava. Na sexta-feira eu fui trabalhar, como todos os dias. Chegou às 5 horas da tarde, eu comecei a passar mal. O meu corpo começou a ficar gelado. E eu comecei a sentir uma aflição mais forte no meu peito, que subia até a metade do pescoço. E eu comecei a andar lá na rádio. O pastor Luísio não viu, porque ele estava no estúdio de gravação trabalhando. E eu comecei a sair da recepção até a sala dele lá no final, andando de um lado para o outro, abanando e clamando o sangue de Jesus. Eu digo, Deus, cuida de mim, o tempo todo. Eu acionei um botão com o Senhor. Eu acionei o botão e disse, Deus, cuida de mim. Ali começou o meu milagre. Quando eu comecei a caminhar e pedir a Deus que me livrasse, que me desse saúde e que tirasse aquele mal-estar, ali eu já comecei a acionar a minha fé. Eu andava de um lado para o outro na rádio, dos fundos para a recepção, caminhando, me abanando,
e disse, pastora Luiz, eu bati ali no estúdio onde ele estava trabalhando, eu preciso que o senhor ore por mim, né? Eu não estou bem. E eu fiquei sentada perto dele, dobrei minha cabeça na mesa do estúdio, e ele orou, repreendeu toda a enfermidade, todo o mal. Eu levantei, cheia de fé. Não estava apavorada, não tinha aflição de medo, estava cheia de fé, mas estava sentindo mal. Eu disse, pastora Luiz, daqui a pouco a minha filha, a Bruna, faz assim, Bruna, ela vai chegar, ela vai me pegar, ela vai me levar no médico. Eu tinha ligado para ela, o meu esposo estava trabalhando em Araquari, ia demorar demais para ele chegar por causa do trânsito, era final da tarde, daí eu chamei a Bruna, eu disse, Bruna, me leva lá no Hospital São José que eu não estou legal. E a Bruna rapidinho, e olha que a Bruna demora para chegar quando a gente liga. E aquele dia, até isso Deus moveu. A Bruna veio rapidinho. Chegou e estacionou na frente da rádio. Nisso estava chegando o pastor Adriano Bento para fazer o programa Novidade de Vida das 6 às 7. Eu disse, pastor, estou indo lá no hospital, não estou legal. O senhor ora por mim? Cada um que chegava eu dizia, ora por mim? E fui pedindo oração. Ali mesmo, na porta da rádio, o pastor Adriano colocou a mão sobre a minha cabeça e orou. Eu digo, pastor, estou indo lá. Se eu morrer, falei assim ainda, o senhor faz favor de falar com o nosso pastor presidente para deixar eu ser velada ali em cima na sede. Falei isso, pergunta para o pastor Adriano. Se eu morrer, eu quero ser velada ali no templo sede, lá em cima. E ele deu uma risada, disse, vai em paz, irmã Ilse, mas eu vou atender seu pedido se caso você morrer. Olha como a fé é maravilhosa, porque você está numa situação de risco, mas o Espírito Santo de Deus está tão próximo, tão perto, cuidando de ti, que você é capaz de brincar, que você é capaz de falar algo para deixar bem a situação. Quando nós não temos Deus, quando a nossa fé não está 100%, a gente fica apavorada, desesperada e com medo. Quando você tem fé, as coisas fluem e Deus vai cuidando de tudo. E eu saí, entrei no carro, orando sempre, brincando com a minha neta, que estava atrás, mas aqui, direto com o Senhor. Eu e Deus estávamos num contato íntimo muito grande. Eu o tempo todo falando com Deus. Cuida de mim, vai na frente, prepara os médicos, prepara o atendimento, cuida de tudo, me dá livramento, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu não sabia nada o que era. Eu cheguei no Hospital São José, final da tarde, a sala da recepção lotada de gente. Eu digo, Jesus. Mas o tempo todo ligada com o dono da bênção. O tempo todo. Eu cheguei, o balcão estava livre, já fui atendida, entrei e já fui atendida. Já me colocou na lista de fazer triagem, e a sala cheia, eu e a Bruna e a minha neta sentamos, e eu falando com o Senhor em espírito, o tempo todo, falando com as pessoas, falando com a minha filha, mas em espírito, só com o Senhor, o tempo todo. Em poucos minutos, chamaram para fazer a triagem. Eu saí correndo para o lado direito, fui, sentei, o enfermeiro, mais uma, tinha 2 enfermeiros, já mediram a minha pressão, já estava quase 20 por 10, 20 por 11, e ele já me colocou a fitinha amarela do semi-emergência. A senhora espera que o clínico vai atender a senhora. Eu vim para a sala, e olha como Deus é bom. A sala cheia, a sala cheia, em pouco tempo, o clínico chamou, e nós fomos, eu e meu esposo, segue a seta azul, e vai até o final, e pega a direita, e vai, sempre em paz, o Espírito Santo na frente, a minha fé ali, fervendo, para ver o milagre de Deus. O médico me atendeu, mandou fazer raio-x do tórax, mais um eletrocardiograma, e exames de sangue. Fiz tudo e fui para a sala
para esperar no grande salão lá dentro. E ali nós conversamos, falamos com outros pacientes, estava todo mundo esperando, e eu tranquila, falando com Deus o tempo todo, conversando com todo mundo. Eu não estava sentindo nada mais, estava em paz, em paz. E os enfermeiros, sempre bem atendida, sempre com muita atenção. Eu vi o Senhor passeando naquele salão, cuidando de mim, cuidando de outros pacientes, cuidando de todo mundo, porque onde tem alguém de fé, todo o resto é alcançado. Aquela sala estava tudo em paz. E de repente, o médico levantou da sala dele, pegou o meu eletrocardiograma. Eu vi que ele pegou um eletrocardiograma, mas não sabia que era meu. Ele olhou, fez assim: Dona Ilse. Eu digo: opa, estou aqui. Mas estava bem em paz. A senhora está infartando. Fica aí onde a senhora está. Eu digo: nossa, estou infartando. Mas eu estava bem. Estava tudo tranquilo, não estava? Estávamos em paz. Trouxeram já a cadeira de rodas. Já veio vários enfermeiros, já me pegaram, já me sentaram e correndo levaram para a sala de emergência. E eu em paz. E eu em paz. Essa paz que excede todo entendimento, que a gente lê na Bíblia, é essa paz que Deus me deu o tempo todo. O tempo todo. Eu não senti medo de nada. Me colocaram na emergência. Me deitaram no primeiro leito. Tiraram os meus anéis, a minha aliança. Tiraram meu vestido, já me colocaram a camisola do hospital, já me colocaram oxigênio, já me aplicaram uma injeção, já colocaram remédio na minha boca e eu não sentindo nada. Eu só estava vendo tudo acontecer. E Deus ali. E os médicos, enfermeiros na minha frente, o leito aqui e os médicos ali no balcão de enfermagem. Quando eles tiraram as minhas peças pessoais, eles foram até a porta da emergência, entregaram foi o médico que entregou para o meu esposo as minhas coisas pessoais. E disse para ele: boa sorte, nós fizemos o que nós podemos. Agora ela vai para o regional e a gente não sabe o que vai acontecer. Foi aí que ele chorou, foi aí que ele se desmanchou, foi aí que ele acionou o botão da fé dele também. Não foi? Ele chorou porque pensou que ia ficar viúvo. E chorou porque ia ficar sem a negrinha que ele fala tanto. Mas ele não sabia até aquele momento que o Senhor estava ali. Estava cuidando de tudo. E ali eu fiquei, e eles ligando para a emergência, para o SAMU. Eu escutei os enfermeiros ligando para o SAMU. E foi assim, questão de segundos, eu não sei quantos minutinhos, o SAMU dando ré na sala de emergência, a gente escuta. E parou o carro, já vieram os médicos do SAMU. E eu lembro que o doutor Luiz, esse médico que me atendeu na emergência, disse assim: olha, eu nunca vi esses médicos da emergência do SAMU virem tão rápido. Eles sempre perguntam: quem é o paciente? Que idade tem o paciente? O que acontece com o paciente? O que vocês já fizeram com o paciente? E não sei o quê. Hoje eles não perguntaram nada. Vieram. Simplesmente vieram. Quem mandou, com essa rapidez, o SAMU estacionar na porta da emergência? Não deu 5 minutos. Eu estava dentro da ambulância, deitada, bem equipada, e indo para o regional. Questão de minutos. O Senhor cuidando de tudo. Cuidando de tudo. O trânsito estava bem, porque eu não vi a ambulância, não ouvi a ambulância parar nenhum minuto, nem acionar aquela giroflex. Não vi nada, foi e chegou rapidinho no regional. Ali no regional, na mesma coisa, estavam esperando já. Daqui a pouco veio os enfermeiros, os médicos da emergência da ala vermelha do regional. Me tiraram, colocaram na emergência do regional. E ali tinha enfermeiros
que já me lembraram de mim. Você é Ilse Moreira, da rádio, da televisão? Eu disse, sim. E já conheciam, e já me atenderam, e já providenciaram o que tinha que providenciar. Todos os pacientes que estavam ao meu lado estavam todos entubados, todos em alto grau de risco de morte. E eu ali também tinha risco de morte, mas eu nem sabia de tão bem que eu estava. Como Deus nos deixa tão bem, numa situação de risco. Eu corria risco de vida, mas parecia que ia fazer só um exame de sangue. É ou não é o Senhor que tira toda angústia, dor? Não tive dor, não tive angústia, não tive aflição, não tive medo. Todo mundo morrendo ali perto de mim, mal. E eu disse, o que eu estou fazendo numa sala tão ruim? Mas eu estava com risco de vida. Mas ali estava o Espírito Santo comigo, e me enchendo de paz, tranquilidade. Eu falava com todo mundo, sem problema nenhum, conversava, e perguntava, e falava, risco de vida. Até os médicos não acreditavam no que estavam vendo. Demorou algumas horas para eles me levarem para a hemodinâmica, que é a sala onde faz o cateterismo. Acabou que eu fiz o primeiro cateterismo de emergência, quase perto da meia-noite. Chegando lá, eles me levaram correndo na maca, subiram umas rampas, sempre com pressa, porque parecia que tudo era grave demais. Para mim não era, mas para eles era grave. Cheguei na hemodinâmica, o Israel, que era o enfermeiro que estava de plantão, depois da meia-noite, ele disse, a senhora é uma mulher de sorte. Eu disse, por quê? Porque essa máquina não estava funcionando há dias. Tem muita gente que ficou sem cateterismo durante dias aqui no hospital. Agora nós temos que correr para fazer de todo mundo que ficou para trás. Mas a senhora chegou no momento que ela está funcionando, e nós vamos fazer agora esse cateterismo de emergência. Quem é que estava naquela sala, colocando aquela máquina para funcionar? Aqueles equipamentos. Quem é que estava lá, que chegou primeiro do que eu, que fez tudo funcionar? Quem é? Porque a minha artéria estava 100% fechada. E se não acontece o cateterismo, eu ia entrar em óbito. 100%. E a outra 90%. Não tinha como escapar. Mas Deus foi dando suporte para as outras artérias, para elas aguentarem ali, para que as outras fossem tratadas. Ele chegou primeiro naquela hemodinâmica. E a primeira veinha que o doutor Yuri pegou, já levou com um contraste, abriu e disse assim, que sorte a senhora tem. E mostrou. A gente não entende, mas está aqui 100%, tudo fechada. A senhora é uma mulher de sorte. Eu digo, não, Senhor, eu tenho Deus. Eu confio em Deus, eu falei para ele. Eu confio em Deus, eu sei que Ele está cuidando de mim. E ele disse, que bom, mas a senhora é mulher de sorte. E colocou um stent. O primeiro stent ele colocou para abrir e deixar o fluxo de sangue passar. Aquele que ia me matar, aquela artéria que ia me matar, conseguiu ser tratada a tempo. Porque Deus fez tudo cronometradamente. Tudo desde o primeiro momento. Quando eu acionei na rádio a minha fé, Deus foi trabalhando, passo a passo, tempo por tempo, procedimento por procedimento, Ele foi fazendo. Quando eu desci do primeiro cateterismo, perto da 1h da manhã, feliz da vida, com aqui o braço engessadinho, colado aqui, ardendo, os meus filhos estavam na porta da emergência esperando, e me viram. Ficavam apavorados, eu não sei, mas eu vi o rostinho deles
apavorados, mas eu estava bem, porque o Senhor estava ali cuidando de tudo. Eu voltei para a sala de emergência, e ali o Senhor ficou comigo até o final do tratamento. 48 horas depois, eu fiz um novo cateterismo para abrir a artéria que estava 90% fechada. E mais uma vez, mais um stent foi colocado. Foi tudo bem, foi perfeito, não teve dor, não teve sofrimento, não teve nada. Sempre tranquila, sempre tranquila. A paz me tomava. Nem parecia que eu estava no hospital, numa sala vermelha, que eles chamam, aonde entra e sai pessoas para morrer, sai dali e vai para a UTI, sai dali e vai para a família velar, e eu ali, fazendo tudo conforme Deus tinha preparado. Quando eu saí da sala de emergência, 5 dias depois, eu fiquei 5, 6 dias na emergência, eu fui para uma outra sala, lá no pronto-socorro, antes de ir para o quarto, e lá naquele pronto-socorro, aonde eu fiquei, mais um período, o que aconteceu? Um dos médicos residentes, que estava sempre na sala de emergência, junto com outros residentes, eu sempre observava ele, porque eu ficava direto para o posto de enfermagem, e eu sempre observava todos os médicos, enfermeiros, eu estava sempre observando eles, e aquele moço, aquele médico, aquele residente, estava sempre sozinho, ele não tinha equipe, ele andava sozinho, olhava os pacientes, olhava no computador, os procedimentos. Ele era um menino muito novo, muito novo. E quando eu fui para a sala do pronto-socorro depois, ele estava lá trabalhando. E a missionária Neuza estava lá naquele dia, para orar comigo. A minha filha também chegou lá depois a minha filha saiu, e aquele médico estava bem pertinho do box onde eu estava. Eu disse: moço, médico, doutor, vem cá. Ele disse: a senhora precisa de alguma coisa? Eu digo: você está bem? Mais ou menos. Eu disse: o que você tem? Eu tenho visto você muito abatido, triste. Ele é um médico muito novo. O que está acontecendo com você? Ele já começou a chorar. Eu digo: entra, fecha a cortina do box, porque senão os outros médicos, chefe de enfermagem, chefe dos médicos, ia pegar ele ali dentro, chorando, e ia dar um problema. Eu disse: vem cá, vamos orar. Você confia em Deus? Claro, ele dizia, claro. E chorou, soluçando, abraçou-se com a missionária que estava comigo. Eu digo: vamos orar por você, você está precisando de uma paz que excede todo entendimento. Eu sei que o teu trabalho aqui é difícil, mas Deus vai te dar vitória. Ele disse: estou sofrendo muito nesse lugar, todo mundo me deixando de lado, as equipes, os amigos, eu não sei como funciona, mas ele estava sozinho, e ele chorava, estava sofrendo naquele pronto-socorro como médico. Eu digo: vem cá, vamos orar por você. Ele abraçou com a missionária, chorou, e nós oramos por ele ali. E ele saiu dali com um sorriso enorme na boca, feliz, voltando para a função, com a paz, com a alegria, de que Deus tinha preparado para ele um momento especial de cura. A alma estava ferida, o coração triste, abatido. E ele é um médico, mas é ser humano. E Deus usou eu e aquela missionária para chamá-lo para aquele cantinho, sem ninguém ver, oração baixinha, sem escândalo, nada de glorificar muito alto. Abraçamos e ele voltou ao trabalho, feliz da vida. E Deus fez grandes coisas naquele hospital. Enfermeiros, médicos, pessoas que passavam ali, e sempre uma palavra de fé. Eu sempre dizia algo que era para aumentar e alimentar a fé daqueles que estavam ali. Saí do hospital, irmãos, vim para casa para me recuperar do infarto.
estava super bem, quando de repente, 4 dias depois, eu tive uma hemorragia intestinal. Daí, o negócio pegou. Passei mal da madrugada, fui para o hospital regional, e lá eles descobriram que eu estava com uma hemorragia intestinal. A minha pressão foi 7/4, eu perdi muito sangue, fiz transfusão de sangue, foi acionado o banco de sangue, está ali o meu genro que doou sangue para mim, muitos amigos que doaram sangue, porque eu precisava, perdi muito sangue, e foram os dias difíceis. Mas mais uma vez, vocês sabem quem estava lá comigo? O Senhor, só para provar, só para confirmar que Ele estava cuidando de tudo mais uma vez. Ele não estava só no dia do infarto, Ele estava também no dia da hemorragia, Ele estava todos os dias comigo. Acionei a fé, e Ele veio, e fez algo na minha vida. A Rádio 107, através do pastor Luiz Lucas, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, com os mais de 180 congregações, um povo, vocês aqui oraram por mim, eu sei que vocês oraram, e Deus ouviu, todo o clamor chegou ao trono da graça. A oração tem seus efeitos. Quando você estiver abatido, ore, tenha fé, que alguma coisa Deus vai fazer. Nunca andem sem fé, nunca saia de casa sem a sua fé e sem a oração, nunca vá trabalhar sem orar e sem a sua fé, nunca esteja em qualquer lugar sem orar e sem a sua fé. Nunca. A fé. Eu anotei umas coisas que fala que a fé é o elo decisivo entre eu e Deus. Faz toda a diferença. A fé na sua vida faz toda a diferença, porque uma hora que você precisar que a sua fé esteja tinindo em alta, é só acionar que Deus vai entrar com providência. Você crê? Você crê? Como é que anda a sua fé? Você tem andado pela fé? Com a fé? Aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs, o Esdras, meu irmão, a Fátima, a Vera, a Noemi, a Raquel, o Zé Luiz, meu cunhado. Todos eles sofreram muito. Sofreram, porque a notícia era grave. Minha filha, meu filho, minha nora, meu genro, meus netos, todos, meus amigos. E hoje eles me veem, eles veem algo acontecendo, eles veem Deus na minha vida. Eles veem o que Deus fez na minha vida. É para isso que serve o milagre de Deus na sua vida. Para você andar por aí e as pessoas apontarem para você. Ali vai um homem, uma mulher de Deus, que Ele livrou da morte, que Ele deu vitória, que Ele trouxe a vida, que Ele ressuscitou, que Ele trouxe algo para a vida daquela pessoa. O testemunho de fé, isso. O meu neto Vinícius, de 13 anos, disse: vó, do jeito que tu estava grave, era fácil Jesus levar você. Estava fácil para Ele te levar. De tão grave que tu estava. Ele falou isso. E estava fácil. Mas Ele preferiu me dar o livramento. Ele preferiu me deixar mais um pouco para honrar o nome dEle. Para falar que Ele é bom, para falar que nele dá para confiar de olhos fechados. Você não pode ter dúvidas em relação à confiança em Deus. Tudo aconteceu. O meu pai estava vivo, com 88 anos. Eu sei que ele sofreu muito
com essa situação. Eu sei que ele sofreu. E Deus guardou a vida dele. Mas agora, dia 29, Deus preferiu levá-lo. Então, o pai foi. Eu fiquei para testemunhar que a honra e a glória é para o Senhor. Você crê? Você crê, irmão? Esse é um culto de vitória. Levante-se, por gentileza. Você precisa acionar a sua fé. Você tem que andar por onde você for com a sua fé. Porque a hora que você precisar, que o negócio apertar, a fé vai entrar em ação. E Deus tem um presente, porque Ele se agrada da fé que você tem.